Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou o professor Gustavo Bicalho e estaremos em vários encontros aqui no Procurso falando sobre administração financeira e orçamentária, mais conhecida como AFO, matéria tão recorrente nos concursos públicos. Afinal, o que é essa tal de AFO, administração financeira e orçamentária? Acompanhe comigo no slide. É um campo de atividades ligado à gestão de recursos orçamentários e financeiros, formado pelo tripé. Que tripé é esse? É o direito financeiro, a contabilidade pública e a administração. Então são três grandes áreas que, integradas, fazem com que aconteçam aí a administração financeira e orçamentária. Direito financeiro, então, nesse slide, coloca ele no topo, depois a contabilidade pública e a administração. Como eu já falei, integrado e harmônico, formam a administração financeira e orçamentária. E qual que é o objetivo dessa matéria, dessa administração financeira e orçamentária? É administrar a elaboração e execução orçamentária e financeira, de forma integrada e planejada, possibilitando o quê? Uma efetiva gestão dos recursos públicos em prol da sociedade. Então, o objetivo de AFO é, de forma harmônica, de forma integrada, de forma planejada, gerir os recursos orçamentários e financeiros. Com qual objetivo? Possibilitar uma efetiva gestão em prol, é claro, da sociedade. Qual a legislação que a gente vai estar tratando durante os nossos encontros? Qual a legislação que fala em AFO? A própria Constituição Federal, principalmente nos artigos 165 até 169, a Lei 4.320 de 64, que, como eu disse, é o que reza sobre o direito financeiro, o Plano Plurianual, mais conhecido como PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, e a Lei Orçamentária Anual, conhecida como LOA. Então, essas legislações são que embasam aí a nossa administração. Afinal, o que é orçamento público? Nós já vimos o que é AFO, vamos focar agora no orçamento público. Alguns conceitos podemos perceber aqui no slide com algumas definições. É um instrumento pelo qual as demandas públicas são discriminadas com o objetivo de garantir a sua consecução, ou seja, as necessidades que a sociedade almeja têm que ser colocadas num instrumento, que é a lei orçamentária, para poder garantir a sua execução, a sua consecução. A outra definição, como nós já falamos sobre o PPA, sobre a LDO e sobre LOA, o PPA é aquele plano de médio prazo, normalmente no Brasil está amparado em 4 anos, e você planeja. Então você faz um planejamento do que você quer gastar e materializa no orçamento, ou seja, eu planejei no PPA e vou gastar na lei orçamentária. Então essa é uma outra definição do que é orçamento. A outra definição é uma lei constitucionalmente prevista que vai estimar a receita e com essa receita estimada ela vai fixar a despesa. Veremos daqui a alguns instantes os princípios orçamentários, que é o princípio do equilíbrio orçamentário, ou seja, eu tenho que ter uma receita para poder gastar. Então, é uma lei que coloca essa receita e, de um lado, fixa a sua despesa. Por fim, a outra definição, verifiquem aqui no nosso slide, essa lei orçamentária conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecido a alguns princípios. Quais são esses princípios? Da unidade, da universalidade e da anualidade, ou seja, nós já falamos daquela lei constitucionalmente prevista que estima a receita e fixa a despesa. Esta lei vai ser discriminada às suas despesas e vão obedecer a alguns princípios. Quais sejam? Unidade. Um só orçamento, vai ter somente uma lei orçamentária por exercício financeiro. Universalidade, todas as receitas e todas as despesas dentro deste orçamento. E, por fim, a anualidade dentro de um exercício financeiro, ou seja, dentro de um ano. Agora, dando continuidade ao programa de estudos, vamos enfatizar 3 leis importantes que estão na Constituição Federal, lá no artigo 165. A gente vai falar muito sobre PPA, sobre LDO e sobre LOA. O que é um PPA? PPA é um plano plurianual, são todas 3 leis ordinárias. A LDO é uma lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, a famosa lei orçamentária anual.
Todas essas três leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, só o Poder Executivo que tem a iniciativa de encaminhar essas leis ao Congresso. Como é que funcionam essas três leis? Verifique no slide a sequência, a ordem do PPA, da LDO e da LOA. O PPA acima, a LDO no meio e a LOA embaixo. O que quer dizer isso? O PPA como um planejamento de 4 anos. Com base no planejamento, a gente tem uma lei que dá as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento. E por fim eu tenho a LOA, que é o orçamento anual. Então vejam que as setas estão dispostas de baixo para cima. Então, o que quer dizer isso? Que a lei orçamentária anual, que é a LOA, tem que ter compatibilidade e harmonia com quem está em cima. Quem está em cima? A LDO. Quem está acima da LDO? O PPA. Então, a lei orçamentária anual tem que ter compatibilidade e harmonia com a LDO e com o PPA. Verifique que a LDO tem somente uma seta para cima. Então, a LDO tem que ter compatibilidade e harmonia com o PPA. Verifique que o PPA só recebe setas, porque ele é que é o planejamento. Ok? Então, a gente vai falar muito PPA, LDO e LOA. Com base nessas três leis, a gente vai ver como é que funciona o processo orçamentário, o ciclo orçamentário, que é o próximo tópico que a gente vai abordar. O que vem a ser o ciclo orçamentário? É um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se elabora, aprova, executa, controla e avalia a programação de gastos do setor público nos aspectos físico e financeiro. Então, o ciclo orçamentário corresponde ao período de tempo em que se processam as atividades típicas do orçamento público, ou seja, eu vou ter um PPA, um plano plurianual, uma LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, tanto na elaboração dessa lei, quanto na execução desse orçamento. Verifique no slide seguinte como é que é a esquematização do ciclo orçamentário. Eu tenho aqui a elaboração do PPA. Lembre que o PPA veio primeiro, depois é o PPA, a LDO e a LOA. Então, primeiro eu tenho a elaboração do PPA e muitas vezes, quando a lei permite, eu posso ter revisões deste PPA. Então, com base no PPA, que é o planejamento, eu vou elaborar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível e harmônico com o PPA, vai me dar as diretrizes para eu poder elaborar o PLOA. O PLOA é Projeto de Lei Orçamentária Anual. Então, com base na LDO, eu elaboro o meu orçamento. Esse orçamento, lembre que eu comentei que é a iniciativa do Poder Executivo. Então, o Executivo vai encaminhar estas leis para o Poder Legislativo, que cabe a discussão e aprovação desse projeto de lei. Então, elaborou o orçamento, o Executivo encaminha para o Legislativo. No caso da União, o Poder Executivo encaminha para o Congresso Nacional. Vai haver toda uma discussão para aprovação deste orçamento. Enquanto está tendo essa discussão do orçamento, já existe uma execução do orçamento no exercício presente. Então, eu estou discutindo o orçamento para o exercício seguinte e já estou executando o orçamento do exercício presente. Isso é um ciclo. Então, eu terminei a execução, eu tenho possivelmente uma revisão do PPA, quando a lei permite. Todo ano eu vou ter uma elaboração de LDO, todo ano eu vou ter uma elaboração de um projeto de lei orçamentária, todo ano eu tenho que se encaminhar para o Legislativo, discutir e aprovar, e vai formando esse ciclo orçamentário, esse processo orçamentário. Então veja a importância das três leis, do PPA, da LDO e da LOA. Vamos ver agora o PPA, vamos lei a lei para a gente discutir esse assunto. Então, Plano Plurianual, que é o nosso PPA. O que consiste? O que é o PPA? É um instrumento de planejamento estratégico das ações do governo para um período de 4 anos. Então, o PPA corresponde a um período de 4 anos. Observe no slide que eu coloquei uma atenção. Atenção, PPA é dom. Então, é muito importante na hora da prova a gente ter alguns macetes para a gente não perder tempo na prova. Então, a gente vai ver que essas iniciais dessas letras têm um significado que a gente vai ver a seguir. Então, PPA é dom. Então, o que diz a Constituição Federal? Que o PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para que tipo de despesa? Para as despesas de capital e outras delas decorrentes.
e para as relativas aos programas de duração continuada. Verifique aqui no slide que eu marquei de vermelho aquelas 3 letras iniciais. D de diretrizes, O de objetivos e metas, o M. Então aí que está especificado o DOM. Então na hora da prova a banca pode querer confundir vocês, em vez de colocar que o PPA são as diretrizes, objetivos e metas, podem colocar para vocês que o PPA são as metas e prioridades. A gente vai ver a seguir, mais um pouco à frente, que metas e prioridades é na LDO. Então, PPA é DOM, nós vamos ver, na LDO vai ser MP, de metas e prioridades. Então, recapitulando, o PPA vai estabelecer de forma regionalizada. Então, eu vou ter ações de governo na região norte, na região sul, na região centro-oeste e assim sucessivamente. E vou estabelecer as diretrizes, os objetivos, as metas com relação a que tipo de despesa? As despesas de capital, principalmente aquelas despesas de investimentos. E também as outras delas decorrentes, ou seja, eu fiz uma despesa referente ao investimento e vou ter uma despesa decorrente deste investimento. Por exemplo, um investimento, uma construção de uma hidrelétrica, é uma despesa de capital. Vai estar no PPA essa construção dessa hidrelétrica. Essa construção de hidrelétrica depois vai gerar uma outra despesa, ou seja, aquela despesa decorrente daquela despesa de capital. Vai constar também no PPA. E também os programas de duração continuada, aqueles que ultrapassam 2 exercícios financeiros. Qual é o prazo de encaminhamento? Nós já vimos que o PPA é encaminhado pelo Poder Executivo. Então, existe um prazo legal que está na Constituição que eu tenho que encaminhar este projeto de lei do PPA para discussão no Legislativo. Então, estabelece 2 prazos. O de encaminhamento do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Aqui no slide a gente verifica que o Poder Executivo tem a iniciativa, então ele encaminha ao Poder Legislativo. Em que data? Até 31 de agosto. E o Poder Legislativo vai discutir esse projeto de lei e vai devolver ao Poder Executivo, ele é aprovado até que data? Até 22/12. E o que significa 31/8 e 22 de dezembro? 22 de dezembro é o encerramento da sessão legislativa, então o Congresso termina os seus trabalhos até o dia 22. Então, é o último dia de trabalho do Congresso, é a data que o Congresso tem que retornar. E o 31 de agosto é a data estabelecida pela Constituição que tem que ser encaminhado o projeto de lei do PPA para o Poder Legislativo. Uma coisa interessante que a gente vai observar nesse slide é que o mandato do chefe do Poder Executivo são 4 anos, a gente sabe que são 4 anos, e a vigência do PPA também são 4 anos. Mas eles não coincidem. O primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República, quando a gente fala da União, ele não coincide com o primeiro ano do PPA. Verifique aqui que está primeiro ano do mandato com o 4º ano da vigência do PPA. Por que isso? Por que existe essa não coincidência entre as datas de mandato do chefe do Poder Executivo com a vigência do PPA? Exatamente para eu não ter descontinuidade das ações de governo, quando eu estou transitando de um governo para outro. Então eu tenho que ter alguma coisa pronta, essa alguma coisa pronta está escrito lá no PPA. Para o primeiro ano que o presidente iniciar o governo, ele já tem alguma coisa para poder fazer, para poder executar. No segundo ano do mandato do presidente da República, no caso da União, aí sim ele vai elaborar o PPA dele. Então, no segundo ano, eu elaboro o PPA vigente. E observe que no 4º ano, quando está terminando o mandato do presidente, ele ainda está no 3º ano do PPA. Por quê? Porque na transição, quando tiver o primeiro ano do próximo presidente, do ano subsequente, o presidente anterior já vai ter deixado alguma coisa para ele poder executar. Perceberam? Então, eu não posso ter uma coincidência. Eu não posso ter primeiro ano do mandato com o primeiro ano do PPA. Eu tenho que ter alguma coisa pronta para eu executar, deixada pelo antecessor, para que no primeiro ano eu possa executá-lo. No 4º ano, quando eu estiver deixando, eu vou
colocar o terceiro ano do PPA para o próximo exercício financeiro, que vai ser o próximo presidente, ele ter condições de ter alguma execução de despesas. Ok? Isso é importante na hora da prova.